Queridos, então vamos lá, né? Vamos pegar nossos livros, no caso o livro Nascer da Mente. Deixa a Bíblia aí também de prontidão. E nós estamos lendo este livro. Começamos na semana passada a ler o capítulo 1. E prestem bem atenção nesse início que eu vou falar, porque eu quero chamar a atenção de todos para o título do capítulo 1. O paradoxo do ser e do tempo. Qual é a advertência que eu quero trazer para vocês acerca deste título? São duas advertências. A primeira é que o paradoxo do ser e do tempo não tem nenhuma relação com o livro O Ser e o Tempo de Heidegger. Heidegger escreveu um livro de filosofia chamado O Ser e o Tempo. Aí alguém desavisado, quando lê o paradoxo do ser e do tempo, logo, se ele conhecer o livro O Ser e o Tempo, pode achar que tem alguma relação, e não tem nenhuma relação, nada a ver. Não é porque você usa a palavra ser e a palavra tempo, que são duas palavras da língua portuguesa, que você faz referência a um livro chamado O Ser e o Tempo. É tolice. Então, essa minha advertência é para que os desavisados, os que não estão atentos, os que não leram o meu livro, o livro Nascer da Mente, ou que não leram o livro de Heidegger, possa confundir. Então, não confunda, porque não tem relação. A segunda advertência é que, quando dizemos o paradoxo do ser e do tempo, paradoxo quer dizer algo que está em oposição, né? O contrário. Paradoxo do ser e do tempo, ou seja, logo nós pensamos que o ser, aquilo que nós somos, deve estar em harmonia com o nosso tempo de existência, sim ou não? Ora, se você é um camarada, uma pessoa de 50 anos de idade, espera-se que você tenha uma maturidade, um crescimento de alguém de 50 anos de idade. Espera-se, né? É lógico que existe um paradoxo do ser e do tempo em relação à nossa vida humana e à nossa idade, né, cronológica. Há pessoas que têm 40 anos e têm cabeça de 17. Não tem esse aspecto? E isso é um prejuízo enorme, porque a pessoa não consegue se situar, né? Ela não se encontra. Então, por exemplo, uma criança com 5, 6 anos de idade, a época de ir para a escola, espera-se que ela já possa comer sozinha, o seu lanchinho, sim ou não? Ela já possa caminhar, correr, brincar com as crianças, se relacionar. Mas imagina, chega na idade de 5 anos, ela ainda não anda, então essa criança tem alguma dificuldade. Vai precisar de um médico, né? De um tratamento, sim ou não? Então, os pais logo vão se preocupar. Por quê? Porque o ser da criança, aquilo que constitui a sua constituição, enfim, não está em harmonia, está num descompasso com o tempo de vida que ela tem. O que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo? É que quando nós falamos da idade espiritual, nós estamos falando também de que aquela pessoa, aquele cristão que tem 30 anos de vida cristã, espera-se que ele tenha um crescimento, pelo menos aproximado. Uma pessoa de 30 anos de vida cristã deve ser um cristão, teoricamente, maduro, pensamos assim. Mas pode não ser o caso, né? E também, falando da própria humanidade, a humanidade tem uma idade. Olha, nós estamos no século 21.
capítulo 1 começa: vivemos na pós-modernidade. Olha o tempo que nós vivemos. E antes da pós-modernidade, quando nós voltamos no tempo e na história humana, o que nós observamos? Que o ser humano, a humanidade, vem o quê? Se desenvolvendo, ela vem crescendo em muitas áreas. É uma humanidade que tem experimentado diversas revoluções. A cada revolução, a humanidade ela dá uma guinada, ela se direciona agora para a direção daquela revolução, e a humanidade avança, a humanidade cresce. A humanidade tem crescido em vários aspectos. O que se coloca aqui no capítulo 1 desse livro é: será que a humanidade tem avançado, tem crescido em todos os aspectos da vida humana? E também tem crescido, tem avançado na sua compreensão das coisas espirituais? Essa é a pergunta. Ora, a própria Escritura vai dizer que aqueles que viveram antes de Cristo viveram num tempo da menoridade. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 4 ensina isso. Como que Paulo dissesse: olha, todos que vieram antes de Cristo viveram um tempo espiritual de menoridade, eram menores. Agora que veio Cristo, Cristo nos introduz numa era da maioridade espiritual. Lembra que Jesus, num dado momento, ele disse para a mulher samaritana: vem a hora e já chegou em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade? Esse texto também aponta para um tempo em que a humanidade, a partir de Cristo, deveria sair de uma adoração rudimentar, de uma adoração ritualística, de uma adoração baseada em coisas, em templos, em ritos, para uma adoração interior, do Espírito, em verdade, em realidade. Então a Bíblia aponta para esse tempo de maioridade. Agora, a grande questão que nós estamos trazendo neste capítulo 1 é exatamente esta, né? Indagando se porventura a humanidade do século 21, da pós-modernidade, é uma humanidade crescida no que diz respeito às coisas referentes a Deus. Se a sua visão está mais esclarecida, se são pessoas com maior clareza do significado de Deus, do significado da verdade, né? De maior compreensão da vontade de Deus. Vocês imaginem, por exemplo, a igreja do primeiro século, ela não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Por quê? Ora, porque os apóstolos ainda estavam escrevendo as cartas. O que tinha de material no primeiro século não era como você tem aqui, esse conjunto, né, de livros da Bíblia hebraica, os 39 da Bíblia hebraica, ou os 22 da Bíblia hebraica, que se desdobra em 39, né? Tudo bem. E também não tinha um Novo Testamento, igual você tem, para você ler, consultar, comparar, estudar. Não tinha isso. Então, hoje, nós não somente temos a totalidade das Escrituras, você tem acesso aos livros apócrifos, você tem acesso aos livros de comentários bíblicos, de tantos doutores e eruditos ao longo da história da igreja. Você tem aí um arsenal enorme de escritos teológicos, artigos. Então, assim, espera-se que nós, homens e mulheres, cristãos do século 21, tenhamos uma visão clara acerca de Deus. Mas isso, infelizmente, não é um fato. Estamos atrasados. Nós concluímos na semana passada dizendo que nós ainda vivemos no tempo de Moisés. Então vamos continuar nossa leitura na página 21 para entender essa questão. Página 21, a partir aí do parágrafo, no meio da página que diz: um fato evidente. Todos encontraram?
Então, seguindo, diz assim: um fato evidente, entretanto, chama a atenção daqueles que estão despertos. Então, quando você lê essa primeira frase, você fala, então tem aqueles que estão despertos, aqueles que estão o quê? Acordados, aqueles que estão atentos, aqueles que estão observando, o que significa que também tem aqueles que estão dormindo, aqueles que estão sonolentos, aqueles que estão desapercebidos, né? Aqueles que estão embriagados, espiritualmente falando, aqueles que não estão observando, que não atentam. Não é? Alguém pode falar, mas tem gente dessa maneira? Tem. E a característica da pessoa desatenta, da pessoa que está dormindo, é uma característica muito simples. É aquela pessoa que não tem o interesse real de compreender as coisas espirituais. Pessoa que se conforma com tudo, que engole tudo, que aceita tudo, que ouve qualquer coisa e já recebe, já pratica, e não está disposta a pensar, a investigar, a ler, a inquirir, a questionar, a perguntar, a compreender as coisas referentes a Deus. Então, um fato evidente, entretanto, chama a atenção daqueles que estão despertos. 2 pontos. Que fato é esse? O mundo ocidental acompanhou de perto todas essas mudanças. Essas mudanças já foram ditas anteriormente, tá? Aí nas páginas anteriores. O mundo ocidental acompanhou de perto todas essas mudanças e de todas elas tem tido experiência, exceto no que diz respeito às questões espirituais e metafísicas. O cristianismo, preste atenção, o cristianismo, um dos principais portadores da mensagem acerca do mistério. Olha como é que nós lemos, mistério com M maiúsculo, sim ou não? Então, do mistério. Então não é de um mistério, não é de qualquer mistério. É do, então é específico, é definido, mistério com M maiúsculo. É uma maneira de nós nos referirmos a Deus. Deus é o mistério. A despeito de tudo que a humanidade conhece, se é que conhece alguma coisa acerca de Deus, ainda não é suficiente para dizer que Deus não é mistério. Eu sei que os crentes, e isso eu digo infelizmente, eles têm uma arrogância de falar, nós conhecemos a Deus, nós crentes. Os outros não conhecem a Deus. Quanta arrogância. Dizer isso já é o primeiro sintoma de que você nada conhece acerca de Deus. Porque tudo que nós sabemos de Deus ainda são impressões. Alguém fala, mas como é que você pode dizer uma coisa dessa? Então o que você faz aí pregando a palavra? Ora, pregando as nossas impressões. Porque Deus, Ele é tão grande. Nem poderíamos falar de grandeza, de tamanho. Deus é infinito. Deus é o absoluto. Fora de Deus tudo é relativo, inclusive o nosso conhecimento. Quem é o ser relativo que pode conhecer o absoluto? Se algum dia o relativo conheceu o absoluto, então ou o relativo tornou-se absoluto, ou o absoluto deixou de ser absoluto e tornou-se relativo. Para Deus ser absoluto, Ele tem que ser único e exclusivo. Então Deus, Ele é infinito na sua natureza, Ele é infinito no seu ser, nos seus atributos. Alguém pode dizer, Alexandre, mas Deus se revelou ao homem. Sim, Deus se revela aos homens. Mas toda a revelação não alcança, não explica e não define. Lógico, nós podemos dizer que algumas impressões, algumas intuições acerca do divino sejam mais claras que outras. Isso se pode dizer.
Mas aí nós não estamos dizendo que conhecemos o absoluto. Nós estamos comparando o conhecimento relativo com outro conhecimento relativo. Então, conhecimento relativo com relativo pode ser que tenha um melhor que o outro, mais aprimorado que o outro. Mas esse melhor é em relação ao outro conhecimento e não em relação ao próprio Deus. Por isso nós também nos dirigimos a Deus como o mistério. E guarde isso, mesmo na eternidade, quando você já estiver em outro plano, o seu conhecimento ainda será relativo. E depois que você tiver 1 trilhão de anos, falando em linguagem humana, na eternidade, o seu conhecimento continuará relativo acerca de Deus. E ao invés de você ficar com raiva de mim por essas afirmações, nós deveríamos nos humilhar e nos reconhecer, porque essas palavras e esse entendimento só engrandece a Deus. Porque enquanto você engrandece o seu conhecimento acerca de Deus, você diminui o próprio Deus. Então nós estamos no sentido inverso, dizendo, olha, Deus é o inominável, inominável. Não há nome que o defina. O inesgotável. Aí as pessoas ficam, inclusive, brigando. Tem uma linha teológica atualmente, bem recente, em comparação à teologia cristã, que ficam brigando por causa do nome de Deus. Essa semana mesmo, um irmão, há muito tempo não o via, ele mandou um WhatsApp para mim, com um vídeo falando acerca do nome de Deus. É que o nome de Deus não é esse nome que você usa, o nome de Jesus, do Messias não é esse que você usa, não é Jesus, tal, e o nome é esse agora, esse nome aqui que você tem que usar. Aí a minha resposta para o irmão foi mandar para ele um texto que eu escrevi há algum tempo sobre o verdadeiro nome de Jesus. É um artigo, está na nossa página lá do Devap, né? devoltapalavra.com.br. O verdadeiro nome de Jesus. E a explicação é muito simples. Deus é o Deus de 1000 nomes, que é o Deus inominável. Olha o paradoxo. Por que o Deus inominável? Ora, porque nenhum nome pode defini-lo. Pode colocar fim. O que é um nome? Um nome, ele coloca limites no objeto. Ora, esse aqui é um copo. Então, esse nome restringe esse objeto em relação ao que se chama jarra. Todo nome é uma redução da coisa. Todo nome é colocar limites numa coisa. Até porque os nomes estão para o finito, estão para os homens, estão para o tempo, estão para as culturas. E como Deus é o absoluto, é o infinito, e nem os hebreus, que tiveram uma cultura muito maior em relação às Escrituras do que nós, cristãos, a cultura hebraica em relação à Escritura é muito mais forte do que a cristã, nem eles ousaram, na Bíblia hebraica, colocar o nome de Deus, senão um tetragrama, que eram 4 consoantes, e que eles não pronunciavam. O que chamam de Yahvé, nada mais é do que um pseudonome, que são as 4 consoantes, né, agregadas aqui, ou inseridas no tetragrama, as vogais de Adonai. Então, foi um arranjo que os hebreus fizeram, para quando eles se deparassem na Escritura com o tetragrama, eles não pronunciassem. Então, eles colocaram, não, aqui vai dar Yahvé. E aí eles se referiam ao eterno, se referiam ao mistério, com um nome criado, um nome híbrido, porque eles acreditavam que nenhum lábio humano, por ser pecador, é capaz
ou pode pronunciar um nome tão grandioso. Então, é o Deus inominável, porque nenhum nome o denomina. E, ao mesmo tempo, é o Deus de 1000 nomes. Por quê? Ora, porque em cada lugar, em cada tempo, o povo daquele lugar, daquela cultura, dará ao inominável um nome. Porque nós precisamos dos nomes. Eu, particularmente, prefiro chamá-lo de o Eterno. Acho que é cabível esse nome, né? Não o nome dele, mas o nome a que se refere a ele, o Eterno. Se você pegar uma Bíblia em árabe, você vai encontrar lá uma Bíblia em árabe. A palavra Deus é Alá. Você vai encontrar Alá. Ah, mas Alá não, né? Não, você está lendo em árabe. É outra língua. Temos que nos ligar nisso. Ah, lá, eu não gosto de nome lá, não. Olha, você não gosta porque você é brasileiro, língua portuguesa. Mas se você for para um outro lugar, com outro idioma, você vai ter que lidar com a língua do lugar, poxa. Você vai condenar a língua não presta, a língua está errada. Cada língua tem né? Então não me venha para cá dizendo qual é o nome de Deus, porque você não sabe de nada. E eu também não sei. Né? E Deus é infinitamente superior a todos nós para compreender todas as nossas limitações. Eu fico imaginando um Deus poderoso. Não, vamos falar de um homem bondoso. Um homem bondoso. Bondoso. Pensa num homem bondoso, gentil, que ama as pessoas. Imagine. É só um homem, é só um ser humano. E aí ele está à beira de um rio e tem uma pessoa se afogando. Aí a pessoa se afogando grita: seu Zé, me ajuda aqui. Você fala: não posso ajudar porque meu nome não é José. Não posso te salvar. Aí a pessoa: não, é porque eu aprendi que seu nome é José, todo mundo fala. Infelizmente, você primeiro aprenda meu nome, aprenda os fonemas, aprenda a pronúncia correta. Quando você me chamar de modo correto, eu salvo você. Você acha que algum ser humano faria isso? Por que querem impor isso aos homens? Olha, Deus só pode te ouvir, te socorrer, te salvar, se você pronunciar corretamente. Quanta arrogância, quanta ignorância. Bem, então, por isso nós chamamos a Deus de o mistério. Agora, atente porque está escrito. O cristianismo, um dos principais portadores da mensagem acerca do mistério. Então, o mistério é esse Deus eterno, o Deus eterno. E esse Deus eterno tem uma mensagem. A mensagem dele. Qual é a mensagem de Deus? É a mensagem por meio da qual Deus se dará a conhecer. E aqui não há nenhuma contradição, tá? Deus se dará a conhecer. Só que esse conhecimento que ele dá é de acordo com o homem, com a capacidade. Você não pode colocar dentro de uma jarra que cabe 1 litro de água, você não pode colocar 2 litros de água, não cabe. Você pode colocar toda a água do oceano aqui dentro? O oceano, diríamos, é o infinito. A jarra, diríamos, é o finito. O oceano, diríamos, é o absoluto. Em tese, tá? Para vocês entenderem a linguagem. A jarra é o relativo. Tem como colocar toda a água aqui dentro? Mas pode colocar um pouquinho. E esse pouquinho é infinitamente inferior, infinitamente menor, insignificante em relação a todo o oceano. Sim ou não? Então a mensagem, o mistério tem uma mensagem. Eu acho lindo aquele texto quando, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, o escritor diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas formas. Olha, então Deus fala muitas vezes, de diversas formas,
Eu acho lindo também o texto de Atos capítulo 17, quando Paulo falando aos gregos, olha, os gregos, para vocês entenderem, seria o povo considerado perdido, pagão, ignorante, condenado, no sentido evangélico da atualidade. Entenderam? Essa é a relação. Paulo pregando aos gregos, aos atenienses, ele vai falando, né? Só que ele começa o discurso dizendo: olha, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. E que mesmo no meio de tanta descompreensão, ou melhor, incompreensão acerca do mistério, vocês têm um altar vazio, com uma inscrição ao Deus desconhecido. Olha que coisa. Paulo percebeu, trouxe isso como elemento de argumentação, e no finalzinho do seu discurso ele fala: todos nós somos filhos de Deus, vírgula. Agora olha como ele coloca: como alguns dos vossos poetas já disseram. Ah, peraí. Então alguns poetas do passado disseram verdades acerca de Deus e acerca da humanidade? E eu pensando que Deus falava só por meio dos profetas hebreus, ou somente por meio dos apóstolos evangélicos. Então, eu só gosto da Bíblia, eu não leio mais nada, fugiu da Bíblia não dá certo. Cabeça de minhoca. É que quando, veja, o apóstolo Paulo pega o texto dos poetas gregos, pagãos, e aí ele fala no seu discurso, e agora alguém escreve, o texto dos poetas constam agora na sua Bíblia. Tornou-se sagrado. Ou já era sagrado? Sempre foi sagrado. Mas você considera sagrado porque está escrito na sua Bíblia. Mas só pode estar aí, Paulo só poderia tê-lo colocado aí, se tivesse verdade nisso. Paulo diz: os vossos poetas falaram em verdade. Então, o mistério tem uma mensagem. E o mistério não está condicionado a meia dúzia de profetas. Dizem que os cristãos têm uma cultura judaica ou judaico-cristã. Já ouviram isso? Qual é a nossa cultura? Judaico-cristã, Antigo e Novo Testamento. Agora faço uma pergunta para cada um de vocês. O eterno, absoluto, Criador de todos os mundos, teria somente esses dois núcleos, judaico-cristão? Isso não seria você reduzir a vontade de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus, somente a você, ao seu grupo? Não seria isso um sintoma de um espírito faccioso? O que é uma facção? É um pedaço que reivindica para si o todo. Você pega um pedaço de bolo, imagina que o bolo falasse. Você corta o bolo em 10 fatias e uma fatia, se saísse daquele meio do bolo, dissesse: eu sou o bolo. Mas e o restante do bolo? Não, é tudo do demônio. Só eu sou o bolo. Só eu posso alimentar. Só eu tenho nutrientes. Só eu tenho sabor. Só eu tenho. Então, quando se fala de seita, presta atenção nisso. Olha o que nós conseguimos tirar de uma frase, hein? Uma frase. Quando a gente fala de seita, os crentes falam de seita, né? Como é que se interpreta isso? Aí o catolicismo romano vai dizer o quê? Que todos os que saíram da Igreja Católica Romana, saíram de debaixo do primado papal, são seitas. Então, as igrejas reformadas são seitas.
E as igrejas evangélicas são seitas em relação à igreja católica. É assim que eles ensinam. Quem está entendendo? Mas esses que saíram não se julgam seitas. Eles dizem, não, nós somos a igreja. E a igreja católica? É Babilônia. Está entendendo como é que é o ser humano? Só que esses que saíram, como todos os que saem de algum lugar, não podem ficar juntos. Ora, se são todos reformadores, saíram da igreja errada, por que não fizeram a certa? Não, porque agora que saíram, cada qual vê no outro que também saiu um erro. Aí cada um vai montando a sua própria igreja. Aí cada denominação diz acerca da outra, seita. Porque se não está comigo é seita. Tudo que não está comigo é seita. Falando de dentro do cristianismo. Agora, e o cristianismo quando diz só nós somos em relação ao mundo? Você ignora que Deus tem o seu sacerdócio fora da sua religião? Leia Hebreus capítulo 7, que explica claramente que fora do sacerdócio levítico, que é a raiz de onde virá o cristianismo, fora desse sistema sacerdotal levítico, havia sacerdotes de Deus. Fora da semente de Abraão, inclusive Abraão, que é a semente dos hebreus e é a semente do cristianismo, nesses termos gerais, ele foi abençoado por um sacerdote que não era nem hebreu, nem cristão. Ué? E Abraão aceitou? É a pergunta. Sim. Ué, então quer dizer que fora do hebraísmo e do cristianismo, desculpe, hebraísmo, não sei se está correta a palavra, mas vocês entenderam, né? Fora do mundo hebreu e do mundo cristão, tem sacerdote? Tem. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, não era nem hebreu nem cristão. E aí o escritor aos Hebreus vai usar Gênesis 14, falando de Melquisedeque, exatamente para dizer que o sacerdote do Deus Altíssimo, que é esse que traz à humanidade a salvação, ele tem características: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de existência. Gente, isso é fantástico. Por que é fantástico? Porque quando diz que o Salvador é sem pai e sem mãe, é exatamente para ninguém fazer dele a sua propriedade. Você é da família dos jesuítas? Não, está fora. Fora, porque afinal a raiz está aqui da salvação. Aí fala, não, sem pai e sem mãe. E como é que eu vou localizá-lo? Não localiza. Mas Jesus não nasceu de Maria, de José, da raiz não era de Davi? Mas o Salvador é antes de Jesus. Está além de Jesus, para além. Como assim? Entenda, em nome de Jesus, o Cristo de Deus, o Salvador, se fez carne. Ora, para ele se fazer carne, ele tem que ser a priori. Porque só o que é pode tornar-se carne. Quando ele se faz carne no tempo. No tempo. Portanto, Jesus é temporal. O Cristo é atemporal. Jesus é da família de Davi. O Cristo é a raiz de Jessé. O que tem a ver? É que Davi é filho de Jessé. E a raiz que dá origem a Jessé é o Cristo. Como a raiz de Jessé pode ser ao mesmo tempo o filho de Davi? Não faz sentido. Ou ele é a raiz de Davi, ou ele é filho de Davi. Então o Cristo é a raiz. O Jesus é o filho. Entenderam? O Cristo é muito maior. E é esse Cristo, portanto, que é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Tem como você encontrar um ramo dele para poder criar sua facção, sua seita.
e sem princípio de dias nem fim de existência, para você não localizá-lo só a partir daqui, só naquele tempo, só ali, só acolá. Não, ele transcende todas as coisas. Esse Deus eterno, ele tem uma mensagem e ele usa os seus profetas, os seus servos, onde ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. Ah, então você quer dizer que o fulano de tal é de Deus? Calma, não julguemos pessoas, julguemos a mensagem. Tem muita mensagem na boca de muitos pastores que é do diabo, do demônio. Muita coisa. Ai, se brincar, você tem que procurar alguma verdade de Deus na boca de muitos pastores. Não assuste não. Tem que procurar com muito cuidado para ver se encontra alguma coisa divina. E tem muita coisa na boca de muitas pessoas que não são considerados de Deus, que são divinas. Bem, para resumir e ninguém me chamar de herege, vamos chamar, não tem jeito, mas tudo bem. Mas foi Lutero, já que vocês gostam de Lutero, que diz o seguinte: olha, não importa se quem diz é Paulo, é João, é Pedro, é Tiago, ou se é Barrabás, se é Judas, se é Pilatos. O que importa é se o que Pilatos, se o que Judas, quem mais? O que Barrabás, vai colocar gente ruim aí. Se o que ele diz é Cristo, é de Deus. Mas é Barrabás que está dizendo, mas é Pilatos que está dizendo, mas é Anás que está dizendo, é Judas, é Cristo, é de Deus, poxa, é luz. E o que Paulo diz, se o que Paulo diz, se o que Pedro diz, se o que João diz, não é Cristo, não é de Deus. Estranho, né? Alguém vai dizer, vocês estão muito abertos, muito liberais. Foi Paulo que diz, ainda que nós mesmos, ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, fale a vocês evangelho que vá além do evangelho recebido, que é Cristo, seja maldito. Então Lutero não disse nenhuma novidade, Paulo já havia dito. Na verdade, Lutero fez uma paródia do que Paulo já havia dito em Gálatas, capítulo 1, salvo engano. Então, o mistério tem uma mensagem, não tem? Vamos para o texto. O cristianismo, um dos principais portadores da mensagem acerca do mistério, então está dito, né? O mistério que é Deus, que tem uma mensagem, e o cristianismo é um dos principais, o que significa que não é o único. Então, está dito. Alguém pode dizer, por que é um dos principais? Por causa da sua ligação histórica direta com o Cristo encarnado. Só isso é que faz essa diferença aqui posta no livro. Não é uma questão qualitativa, é uma questão dessa relação histórico-temporal com o Messias, tá bom? Então, o cristianismo, um dos principais portadores da mensagem acerca do mistério, tornou-se cada vez mais materialista e temporal ao absorver os valores mercantis e pueris da humanidade, sinal evidente de retrocesso e de posterior fossilização no tempo. Então, para mim está claro o texto, não tem que explicar nada, né? O cristianismo tornou-se cada vez mais. Ora, cada vez mais quer dizer o quê? Que ele tinha uma integridade e que na medida que o tempo foi passando, ele foi mudando. Ele foi perdendo a ideia da espiritualidade. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa presença invisível que cuida de nós, que nos guia, que nos orienta, e foi se tornando cada vez mais materialista. Posso explicar de maneira prática. Imagine vocês, eu penso que as pessoas nunca leram a Bíblia. E se leram,
não entenderam. E se entenderam, eu não vou emitir nenhum juízo. Vou explicar o que é tornar-se cada vez mais materialista. Olha que coisa simples. Quando se fala de Cristo que se dá a nós como alimento, a chamada Eucaristia. Já ouviram falar da Eucaristia? Que dizem, né? Que quando o sacerdote toma a hóstia nas suas mãos e eleva e faz aquela oração, abençoa, e se aquela hóstia que é trigo sem glúten, né, se transforma, sofre uma mudança de natureza, aquele pãozinho que foi fabricado numa fábrica, que alguém pegou o trigo, colocou, fez lá aquelas laminazinhas, se aquela hóstia se transforma em corpo, alma, sangue e divindade do Cristo. Vamos pensar. Aqui não é crítica a nenhum segmento, tá, irmão? Nada a ver, bobagem. Nós estamos apenas trazendo um dado e pensando. Então tem esse entendimento. Aí você fala assim, então agora esse pãozinho não. Ah, tá, essa hóstia não. Agora é o corpo. Para que ninguém tenha dúvida, sangue, ó, escorrendo, carne, alma, divindade. Aí então, como é que eu me aproximo agora dessa? Como é que eu me aproximo? Isso é muito sério. Então eu tenho agora diante de mim a divindade, está aqui, a divindade está aqui na minha mão. Estou segurando a divindade. Sério? Mas não é só a divindade, é o corpo, é o sangue. O sangue está aqui. Os antigos diziam que ao receber, eles não podiam mastigar, porque podia sangrar. Não sei se isso é uma questão só dos antigos, ou se na atualidade ainda se pensa assim, não tenho essa informação. Mas pelo menos os antigos tinham esse pensamento. Aí quando o sacerdote vinha com a lâminazinha, aí vai. Aí coloca na língua, aí. Tanto é que o sacerdote, depois que ele faz, entrega, né, que ele comeu a dele é desse tamanho assim, ó, maior. Ele quebra em 4 pedaços. Aí ele pega e faz assim, ó. Pode observar. Dentro da taça onde tem o vinho. Por que ele faz assim com os dedos? Porque se ficou uma unha, um pedacinho, um cílio, um pedacinho de pele, não pode jogar fora. É Deus, é Cristo. Aí, depois de lavado, ele vai e bebe. Pega agora a água, joga na taça, porque pode ser que ficou na taça um pouquinho. Faz assim. Agora ele pega um lenço e limpa. Tudo certo. Nenhum pedacinho se perdeu. A hóstia consagrada que restou, porque não houve pessoa suficiente para esgotar, é colocada agora dentro do santo sacrário. Já observaram o que é o santo sacrário? É um sepulcro. É um sepulcro. Fica na sepultura para a próxima missa, para o segmento. Os evangélicos, contaminados com esse pensamento, estão numa incessante discussão e debate, perguntando, afinal, esses elementos da ceia, que na igreja evangélica chama de ceia, o que fazer com os elementos que sobram da ceia? Eles discutem isso até hoje. Por que discutem isso? Porque estão, ainda envolvidos com a ideia de que esse pão, ele tem alguma coisa. Tem.
Aí alguns pastores falam, não, nós temos que enterrar. Estou mentindo? Você já enterrou? Pronto, está aí. Enterrou pão, meu Deus, misericórdia. Por esse motivo é que se debate dizendo assim, Alexandre, pastor Alexandre, o irmão quando passou com os elementos da ceia, eu vi quando uma criança pegou. Você vai deixar? Eu falei, mas é só um pãozinho. Ah, mas não é batizada. Olha, um tanto de coisas que vão envolvendo. Gente, vamos voltar. O cristianismo, um dos principais portadores da mensagem acerca do mistério, foi se tornando cada vez mais materialista. Foi deixando a mensagem, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, para agora se fixar em coisa, material, físico. Quem está me entendendo? E eu dizia, parece que não lê a Escritura, porque quando falam da hóstia consagrada, comer a minha carne e beber o meu sangue, logo esse mesmo povo que assim pratica, cita João capítulo 6. Vou dizer, está aqui, quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida eterna. Irmãos, por incrível que pareça, a partir de João 6, eles entendem e concluem que quem não comer aquela hóstia consagrada, que agora consagrada é o corpo, alma, sangue e divindade, não tem vida eterna. Eu vou perecer, porque eu nunca comi a hóstia consagrada. Até porque o pãozinho da ceia evangélica não substitui a hóstia consagrada, porque segundo a ordem do sacerdócio, só o padre ordenado pelo bispo, que é ordenado pelo arcebispo, ordenado pelo papa, é que pode, que tem o poder da transubstanciação. Só eles têm, não é? Então eu estou o quê? Não diga. Não diga. Quem está me entendendo? Mas Alexandre, por que eles não leem? Você falou que ou se lê e não entende, se entende tem algum problema. É porque vai lá em João 6, leia todo o capítulo. E aí o capítulo começa dizendo o seguinte, olha, vamos começar daqui, deste ponto. Qual é o ponto? Ele diz, eu sou o pão da vida. Daí logo disseram, ora, mas não tem nenhuma novidade você falar essa bobagem que você é o pão da vida, porque Moisés nos deu pão no deserto. Aí comparou o Cristo de Deus, o pão da vida, com o maná do deserto. Gente, olha como são as coisas. Estamos falando de quê? De Bíblia. Eles citaram o quê? Um relato, um acontecimento. Aí Jesus faz o quê? Relativiza o texto, relativiza o evento, relativiza o maná, relativiza Moisés, diz, não valeu para nada. Como assim? Seus pais comeram maná e morreram. Serviu para quê? Ué, se o pão fosse, que Moisés deu, fosse, seus pais não teriam morrido. Teriam morrido. Então, aquele pãozinho lá do Antigo Testamento, aquele maná lá, era bobagem nesse sentido. O valor do maná lá na história foi que Deus supriu a necessidade física imediata do povo. Como hoje Ele supre a minha e a sua necessidade imediata. O pão que você come é o maná que vem de Deus. É o suprimento. Mas faz o mesmo efeito que o maná. Você come, ele se processa, vira cocôzinho e vai embora e você morre depois. Não tem efeito eterno, espiritual, tudo bobagem. Não, bobagem no sentido que você quer conferir, mas no sentido do cuidado é maravilhoso. Nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos e cuida de nós, nos dando o alimento diário. Isso é maravilhoso. Mas partiu para outra coisa, agora é o pão, é bobagem. Entenderam? Mas Jesus fala, mas eu sou o pão da vida. Quem come do pão, deste pão que desceu do céu, tem a vida eterna. O povo fica assim.
Jesus também não estaria materializando a coisa? Até aqui tudo bem. Eu também pensaria que sim. Mas o povo não entende, Jesus fala, tá bom, eu vou explicar melhor. Quando eu digo que eu sou o pão da vida, eu quero dizer outra coisa, que é uma metáfora. Vamos ser mais claro. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ah, para quê? Jesus estava corretíssimo quando assim disse. Porque Jesus pensava, no princípio, como eles não entenderam o que Jesus pensava, eles disseram, então, quer dizer que se comer essa carne sua aqui, o camarada tem vida eterna, agora olhe para mim e invoque a sua razão. Se a questão é comer a carne e beber o sangue para ter vida eterna, o que é superior? A carne e o sangue literal do Cristo encarnado? Ou a hóstiazinha supostamente transformada em carne e sangue? O que é superior? Eu prefiro a carne aqui, dar uma mordida aqui, porque aqui não tem conversa, aqui é carne e sangue, eu estou vendo, eu estou mordendo o braço dele. Agora, a hóstiazinha, eu não vou dizer que não transformou, mas também não estou vendo, é questão de fé, é uma questão meio... Vocês entenderam, né? Aqui não, eu estou segurando o braço dele. Aí Jesus fala, a carne, essa aqui, para nada aproveita. Se a carne de Jesus para nada aproveita, o pãozinho foi para onde? O que Jesus está fazendo em João capítulo 6? O que ele está fazendo? Ele está reduzindo, está tirando os homens do material e do físico para chegar no espírito humano, onde tudo acontece. Estão entendendo? Aí ele conclui dizendo, a carne para nada aproveita, é bobagem. Então o que vale de fato? Ele fala, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso é o significado de orgânico, espírito e vida, aquilo que eu recebo, que me constitui, que me transforma, que envolve meu coração, minha consciência, minha mente, minha alma, minhas emoções, meus desejos, o meu ser, aquilo que sou, a comida que eu como, o relógio que eu uso, o cabelo que eu corto ou não corto, a barba que eu tiro ou deixo crescer, nada disso envolve o meu coração, a minha alma, a minha mente, nada disso. Se você corta cabelo ou não corta, não muda a sua essência. Ou muda? Se você usa batom ou não usa, não muda a sua essência. Se você dança com o seu marido, não muda a essência. Mas se você não dança com o seu marido, acaba o casamento. A não ser que ambos não gostem de dançar. Porque se um gostar de dançar e o outro não gostar de dançar, vai dar um probleminha e vai complicar. Bem, mas não é esse o caso. Mas vocês estão entendendo então por que nós colocamos a questão, o cristianismo foi se tornando cada vez mais materialista? Não somente quanto à doutrina, colocaram, a salvação depende do batismo, da água, quando você coloca o camarada lá dentro da água, do rio, sim ou não? Não entrou, se o pastor não colocou você na água e tirou, não tem como, tem que batizar. Mas tem que batizar? Não tem. Tem e não tem. Tem e não tem, isso é uma bobagem. Bobagem, então, Por que tem e não tem? Porque pelo menos uma pessoa eu tenho certeza que foi salva por Jesus. Porque o próprio Jesus falou, hoje tu estarás comigo no paraíso. Pronto, de mim Jesus não falou isso. Eu creio que ele me salvou. Mas eu queria que ele falasse para mim, cara a cara, Alexandre, tu estarás comigo no paraíso. Que maravilha. Se ele falasse, estou garantido, ele falou. Mas o único que se tem a garantia não foi batizado na água. Pastor nenhum batizou em água nenhuma.
Não dava tempo, porque estava pendurado na cruz. Aí vem os teologandos, né, dizendo, não, mas quando não dá tempo, tudo bem. Mas se dá tempo, para com essa conversa fiada. Vamos entender, Paulo em Romanos 6 explica claramente que todos nós fomos unidos, fomos batizados, mas não foi no Jordão, não foi na piscina, foi na morte de Jesus. Eu fui batizado, eu fui mergulhado na morte dele, e isso não acontece quando eu sou mergulhado em água alguma. O batismo é espiritual. E o que acontece quando nós batizamos alguém nas águas, conforme Jesus ordenou que o fizéssemos, estamos apenas simbolizando, sinalizando, pedagogizando uma verdade que só pode ser experimentada organicamente, dentro. De casamento não vamos falar porque nem na Bíblia tem isso, é uma invenção. Nem civil, nem religioso. Casamento civil não casa ninguém, casamento religioso não casa ninguém. O que tem de pessoas divorciadas com documento na mão para provar, e livro de igreja para provar que está casado e nunca se casaram. Se uniram por causa do dinheiro, por causa da herança, por causa de por causa do corpo, por causa do sexo, por causa do desejo, por causa do fogo, por causa de tanta coisa, mas não houve casamento de fato e de verdade. E aí? Não é orgânico. Mas observou que o cristianismo só trata com coisas: papel, pão, água. Em novembro desse ano, o Mauro Henrique e eu vamos fazer a viagem para Israel, Roma e Grécia. Quando eu fui convidado para fazer esta viagem, vocês sabem que existe essa viagem há muito tempo. Em vários lugares do mundo, as pessoas vão visitar essas regiões, eles chamam essas viagens de peregrinações. Os peregrinos vão fazer a peregrinação nos lugares sagrados, onde Jesus pisou, Jesus deitou, onde ele comeu, onde ele pegou, onde ele... É porque as pessoas querem isso. Eu estou dentro do lugar onde Jesus... Entenderam? Que emoção. Bem, eu não poderia ir para um lugar desse para fazer isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, salvo engano, Paulo vai dizer que a partir de Cristo, a partir de então, a ninguém conhecemos segundo a carne. E nem mesmo a Cristo nós o conhecemos segundo a carne. Isso é princípio do Evangelho. O que eu quero indo em Jerusalém? Para ver a gruta onde o corpo foi sepultado? Se o Cristo ressurreto habita dentro de mim. O que é mais importante? O templo no qual ele habita ou a gruta no qual ele dormiu 3 dias? Ué, que bobagem é essa? Eu não vou diminuir o templo onde o Cristo o vivo e se encontra agora, numa gruta onde ele só passou 3 dias. Eu não vou diminuir. A gruta que tem que vir a mim, me ver. Templo onde o Cristo de Deus habita. E daí? Veja, mas eu falei, eu vou a essa viagem, mas nós vamos colocar um nome na nossa caravana: Refazendo o Caminho. Que caminho? O caminho, começando em Jerusalém, né? Vai saindo para a Grécia, até chegar em Roma. O Evangelho chega em Roma com o apóstolo Paulo. Então, de Jerusalém a Roma, que é o sentido de começar de Jerusalém até os confins do mundo. Os confins do mundo era Roma, do mundo antigo. Quem entende? Então, esse caminho não foi feito por Jesus e os apóstolos. Eles não fizeram essa trajetória. Eu também vou fazer. Então, se eu vou fazer o mesmo caminho, eu vou fazer o quê? Refazer. Eu quero passar pelos lugares com eles, ou onde eles passaram. Só que refazendo o caminho também tem um sentido de refazer aquilo que foi desfeito.
Então eu vou, em nome de Jesus, se Ele me der a graça, chegar lá no poço de Jacó. E vai ter muita gente pegando água, vendendo água, chorando, babando, querendo pular dentro do poço. E quando for a minha vez de falar, eu vou ficar pelo menos uns 3 minutos olhando para o poço e para as pessoas, em silêncio. Verdade? Ou então vamos fazer outra coisa, vamos tomar cerveja, vamos tomar vinho, vamos dançar, vamos fazer outra coisa, vamos passear, conhecer Agora, se é para ir nesse intuito dos lugares sagrados, vamos esclarecer. Ou não? Se não for assim, eu não vou. Lógico que essa exigência não foi feita para o Mauro, porque o Mauro também pensa como nós, evidentemente. É a exigência que eu fiz para a empresa que leva os peregrinos. Aí eu vou dizer assim para as pessoas: quanto vale esta água? Qual o segredo dessa água? Talvez tenha resposta diversas, né? Mas eu não me fio da resposta de ninguém, nenhum de vocês, nem em mim. Eu preferível perguntar para Jesus. Foi ele quem disse para a mulher samaritana, que esse é o poço de Jacó, que quem bebe desta água torna a ter sede. Do mesmo modo que lá em Brasília, onde eu moro, no Brasil, eu bebo a água da Caesb e torno a ter sede. Então a água da Caesb, da Saniago, do poço de Jacó, é tudo de uma mesma natureza. Material, física, passageira, não resolve os nossos problemas. Mas Jesus disse: mas da água que eu der, existe uma outra água de outra natureza, que não se busca em Israel, não se busca em Poço de Jacó, não se encontra em Tanque de Siloé, não se encontra no Jordão. É uma água que jorra de dentro do teu espírito. Então nós temos que refazer o caminho. Quem está entendendo? Vão me apedrejar, no sentido simbólico da coisa, eu imagino. Mas não tenho outra coisa para dizer. O máximo que eu poderia fazer, se não permitir, eu não falo nada. Calado, olhando. Mas eu estou indo na missão e na função de ser aquele que fará todas as prédicas nesses lugares. Então tem vários lugares sagrados, já coloquei tudo em ordem, já sei. Eu quero falar do aerópago lá na Grécia, eu quero falar do altar desconhecido, ao Deus desconhecido, todas essas coisas. Rio Jordão. Bem, mas, gente, nós hoje ficamos aqui, não saímos nem da... O cristianismo, vamos acabar o parágrafo. Um dos principais portadores da mensagem acerca do mistério tornou-se cada vez mais materialista e temporal. Materialista porque se voltou para as coisas físicas, e temporal porque tudo que é material acaba, passa, não tem valor eterno nem espiritual. Então o cristianismo tornou-se cada vez mais materialista e temporal ao absorver os valores mercantis e pueris da humanidade. Ou seja, os objetivos são mercantis, de mercadoria, seja para ganhar dinheiro, seja para manter o poder. Porque você imagina, se só o pastor pode batizar alguém, vocês são pastores? Então não pode batizar ninguém. Só os pastores podem, em tese, né? Vamos me entendendo. Então, e a pessoa tem que batizar, senão não é salva? Então elas dependem de quem? Obrigado. Se vocês não vierem a mim, de modo nenhum poderão se salvar. Então eu tenho o poder sobre vocês, eu tenho o domínio sobre vocês. Se só eu posso transformar o pãozinho em sangue, carne, alma e divindade, vocês têm que vir a mim. Vocês estão? Não digam. Entendeu? Eles estão perdidos, eu queria dizer isso. Né? E tudo mais. Se só o pastor é sacerdote, vocês não são, se vocês quiserem ir a Deus, tem que vir a mim.
Se eu perdoo os pecados, se a salvação é por meio daquilo que eu realizo, os sacramentos, então vocês estão totalmente dominados. Esse é o objetivo. O cristianismo tornou-se cada vez mais materialista e temporal ao absorver os valores mercantis e pueris da humanidade, sinal evidente de quê? De retrocesso. Ou seja, o tempo avançou, mas eles fizeram o quê? Retrocederam. Eles voltaram para o judaísmo. No judaísmo, sim, Antigo Testamento, sim, tudo era coisa. Eles faziam um bolo e levavam para Deus comer bolo. Deus come bolo? Ah, para! Se Deus comer bolo, irmãos, acabou tudo. Acabou tudo. Torcia o pescoço do animal, derramava o sangue, dava para Deus. Deus bebe sangue. Ah, mas ele pediu. Ele pediu, está lá, dito que ele pediu? Está dito, disseram que ele pediu. Só que Davi, num momento de lucidez, disse: Deus, eu não oferecerei sacrifício a ti, porque você nem come carne, nem bebe sangue. Davi, eu vou te falar, viu, rapaz? Ele sim, é o inverso do ser e do tempo, do que estamos tratando. Ele, no tempo menor, tinha uma visão eventualmente maior. E nós, no tempo da maioridade, estamos querendo voltar para o judaísmo, para as coisas, para os ritos. Ah, para. Sinal evidente de retrocesso e de posterior fossilização no tempo. Ou seja, volta, se fossiliza e não muda. É a situação da humanidade, na atualidade, sobretudo dos cristãos evangélicos. Não é? E posterior fossilização no tempo, 2 pontos. Materialista, porque assumiu para si, como alvo de sua devoção, os bens materiais, afirmando serem eles, os bens materiais, o selo da bênção e aprovação divina. Eles não falam isso? Se Deus te abençoar, se você der o dízimo, se você der oferta, se você der dinheiro, se você fizer um sacrifício, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma empresa. Falam ou não falam assim? Bem, por um lado é tudo mentira, né? Porque Deus não prometeu nada disso. Se alguém disse que Deus vai fazer isso, ele está mentindo. Que Deus não falou o que ia fazer. Perfeito? E segundo, que essas coisas não dizem respeito efetivamente ao Evangelho. Então, aqui, afirmando serem eles, os bens materiais, o selo da bênção e aprovação divina. Temporal, porque falhou, ou seja, os homens, o cristianismo, falhou em perceber as coisas espirituais em sua essência. Então, o cristianismo não vê as coisas espirituais na sua essência, que acontecem viva e organicamente dentro do homem, e as substituiu por meros dogmas conceituais, incapazes de modificar o coração humano. Então, aqui é uma descrição pálida acerca do cristianismo. Eu não estou dizendo que não é de Deus. As pessoas são de Deus. Tem muita gente verdadeira e sincera no cristianismo. Eu estou dizendo de um equívoco que tem marcado a história do cristianismo, sobretudo os dias que nós estamos vivendo. Devia o cristianismo ser um farol sinalizador para a humanidade? Ah, que maravilha! Devia ser um farol sinalizador. Imagina só o navio lá no meio do mar, de madrugada, aquela densa treva, aquela escuridão, de longe ele vê o farol. Aí ele, estamos chegando, naquela direção. Um farol na noite escura, para sinalizar, para direcionar, para orientar. Deveria ser assim. Devia ser o cristianismo um farol sinalizador para a humanidade, indicando o modo adequado de fazer bom uso das conquistas humanas. Ou seja, nós não estamos dizendo que não é bom as conquistas humanas. Não estamos dizendo contra a riqueza, contra o dinheiro. Nada disso. Não é uma posição política, ideológica. Estamos dizendo que o cristianismo deveria orientar,
como devemos lidar com essas questões. Dirigir para que essas coisas não tomassem o lugar de Deus, da verdade. Então, devia o cristianismo ser um farol sinalizador para a humanidade, indicando o modo adequado de fazer bom uso das conquistas humanas e contribuir para o avanço de todos os homens mediante a manifestação de uma consciência crística, ensinando-lhes a verdade a partir de seu próprio testemunho e experiência e pela pregação do verdadeiro evangelho. Ao invés disso, o cristianismo se perdeu no secularismo, o que fez passar despercebida a grande possível transformação que não aconteceu na sua compreensão acerca do mistério. Então, não houve acréscimo na compreensão, houve retrocesso. Quem está entendendo? Página 22, paramos por aqui. Vocês lembram que eu disse que nós usaríamos o livro como guia, tá? Então, o objetivo não é o livro final. Nós vamos lendo o livro para falarmos de muitas coisas que precisam ser ditas. Então, a leitura é esta mesma, é devagar mesmo. Assim não vamos chegar nunca no final. Vai. É assim que se lê, para você compreender o que de fato está dito. Se você agora pegar e ler do início até onde nós paramos agora, a sua compreensão será outra, se não tivéssemos comentado o que até agora foi comentado. Sim ou não? Sem dúvida.